Olá, boa tarde. Estamos iniciando aqui essa live, meio que de surpresa. Eu resolvi fazer esse movimento aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindos, quem estiver chegando. Bem-vindo também depois, né? Quem estiver assistindo a reprise, eu vou colocar também no YouTube. Então, vai estar disponível tanto aqui no meu IG quanto no canal do YouTube, tá bom? E o tema de hoje, que eu resolvi criar aqui essa live para bater esse papo com vocês, é sobre descobrindo o seu poder através do amor próprio. Quem tem me acompanhado aí esses últimos dias tem visto que eu tenho falado muito sobre esse tema, né? Amor próprio. Como desenvolver esse amor próprio? O que isso vai ajudar na nossa saúde emocional, a resolver os nossos conflitos internos, né? Então eu trago muito esse conteúdo aqui para a gente conversar e bater papo e falar sobre ele. Bem-vinda, Tainara. Uma das coisas que eu fiz agora, antes de iniciar a live, eu falei nos grupos, né, nas pessoas que estão nos meus grupos, eu coloquei para elas que você sabia que a sua ansiedade ela pode estar atrelada à forma como você se vê, né, a sua relação consigo mesma. Quem me acompanha aqui sabe que eu trago muitos conteúdos voltados para ansiedade, transtornos de ansiedade, né? Então, justamente não tem como, né? Você ter aí esse processo de evolução e a ansiedade não sumir também, né? Não começar a aparecer aí um contexto na sua vida. Então, é muito importante a gente cultivar essa relação que nós temos com nós mesmos, tá? Por que eu resolvi trazer esse tema hoje? Aconteceram algumas coisas de ontem para hoje que eu queria compartilhar com vocês. Para começar, nessa semana eu iniciei um processo de autoconhecimento, digamos assim. Eu estou participando de um curso e esse curso está promovendo essa busca, né? Da gente trazer esse autoconhecimento. E sim, eu também busco por isso, né? Apesar de promover isso, eu também busco, porque a gente está em constante evolução. E nesse processo, algumas questões assim foram vindo à tona, porque quanto mais a gente busca autoconhecimento, mais conhecimento a gente tem de nós mesmos, né? Ele nunca para, esse autoconhecimento. E então, nesse processo, eu comecei a identificar algumas questões dentro de mim. E aí, ontem eu assisti uma aula de uma pessoa também maravilhosa que eu acompanho, que também é psicóloga. E aí me veio assim um insight e tudo começou a fazer sentido, sabe? Tudo começou a fazer muito sentido sobre o porquê que eu venho trazendo esse conteúdo, porquê que eu venho tentando despertar o interesse das pessoas e mostrar para elas que o poder está dentro de nós mesmos, né? O autoconhecimento, o amor próprio, buscar realmente essa relação com nós mesmos, tudo faz muito sentido. E fez muito sentido ontem, quando eu assisti essa aula dessa pessoa que eu estou falando. E aí eu comecei a pensar sobre mim, sobre coisas que eu venho aprendendo nesses últimos dias, né, sobre autoconhecimento. E uma das coisas, né, que veio para mim foi: eu preciso acessar questões que estão ligadas à minha criança interior, né, do meu autoconhecimento, situações, características minhas que eu sei que eu tinha quando criança e por algum motivo isso deixou de fazer parte, começou a ficar escondidinho ali dentro de mim, sabe? Isso acontece muito com todos nós. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu me deparei com dois
com duas características minhas que realmente me fizeram ficar bem pensativa sobre isso. Essas duas características são a espontaneidade e a intuição. Eu lembro que quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, eu era muito intuitiva, eu era muito espontânea. E aí, quando me veio esse insight, na mesma hora veio a intuição de que eu precisava compartilhar isso, que eu precisava levar essa mensagem também para mais pessoas. Então, por isso eu resolvi fazer essa live aqui hoje, assim, bem em cima da hora, bem de supetão mesmo, porque foi a minha intuição que pediu para eu fazer isso, tá bom? Então, só para contextualizar aqui tudo isso, porque tudo é muito ligado, tudo faz muito sentido, tá, gente? E também a espontaneidade, porque eu praticamente não tive muito tempo de preparar muita coisa, mas de forma muito espontânea, de forma mesmo assim, trazendo todo o conhecimento mesmo que eu já tenho do assunto, eu vou trazer aqui para vocês, e aí vocês também vão conversando, vão falando, vão trazendo as suas espontaneidades aqui para a gente bater esse papo bem legal. Tudo bem? Oi, Morena Arlete, né? Bem-vinda, querida. Neide, sejam bem-vindas. Envia aí no aviãozinho para mais pessoas comparecerem aqui conosco, porque o conteúdo vai ser bem legal, tá bom? Gente, então, falando sobre amor próprio, falando sobre essa questão, né, da gente se olhar, da gente descobrir em nós essa pessoa, essa beleza que há dentro de nós. Por que é tão importante a gente conseguir se olhar, né? Primeiro, me responde aqui, vocês que estão aqui. Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e você se elogiou? E você, assim, olhou para você e disse, nossa, como eu sou maravilhosa, né? Qual foi a última vez? Você se lembra? Às vezes a gente fica tão no piloto automático e entra dia, sai dia, e a gente não se olha com o devido respeito, amor e compaixão que a gente deveria olhar para nós mesmos, não é? Não é verdade? Muitas vezes assim a gente ama tanto, né, a pessoa que está do nosso lado, a gente ama pai, ama filho, ama tanta gente, e será que isso é suficiente? E você? Você tem se amado também da mesma forma? Você tem exercido o seu autocuidado? Você tem exercido a autocompaixão? O que você tem feito para elevar a sua autoestima? O que você tem feito para elevar o seu automerecimento? Você sabia que você é merecedora de muita coisa nessa vida, de tudo. Você é merecedora de muito. Só que muitas vezes a gente se priva disso e a gente se esquece desse merecimento. E aí é onde entra a questão de que eu falei que tudo começou a fazer muito sentido sobre o meu desejo de falar sobre isso, sobre esse amor próprio, sobre fazer despertar nas mulheres mesmo esse desejo delas se olharem para elas mesmas e entenderem que esse poder está dentro delas. Algumas aqui que participaram dos desafios estão dizendo, né, que fizeram esse processo no desafio. Muito bem, meninas, parabéns, tá? Fico muito feliz por vocês terem se permitido a isso, tá bom? Inclusive, vocês devem ter visto, né? Eu lancei lá mais um desafio para vocês falarem sobre como que foi essa experiência, tá bom? Então, vamos voltando aqui. Quando eu preparei, né, todo esse processo, todo esse acompanhamento, na época foi muito intuitivo, mas eu não tinha percebido que era por intuição, né? Eu comecei a desenvolver um planejamento de um grupo terapêutico para trabalhar o amor próprio. E aí me veio
4 pilares que são essenciais para isso, que é o que é autoconhecimento, autoestima, autocompaixão e automerecimento. Então me veio esses 4 pilares. E aí eu comecei, né, a estudar e buscar conteúdo, estratégias, ferramentas que pudessem fazer com que esses 4 pilares fossem realmente muito bem desenvolvidos nessas pessoas, né? E aí, hoje eu percebo que realmente foi algo bem intuitivo, né? E hoje eu tô, inclusive, com as inscrições abertas para o grupo terapêutico, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui, falar sobre esses 4 pilares. Semana passada eu falei de 2 em uma live, mas agora eu vou falar mais uma vez, vou falar dos 4, tá? E vamos começar aqui pelo autoconhecimento. Autoconhecimento. Por que autoconhecimento, cultivar amor próprio? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Você ama quem você não conhece? É possível amar quem você não conhece? Eu até exemplifiquei na live anterior, eu disse assim, que eu acredito que só acontece isso quando a mulher tá grávida, né? Que tá ali o bebê chegando e ela nem conhece ainda, mas ela já ama. Nesse exemplo, eu acredito que seja possível. Mas ao contrário disso, nas outras relações você vai indo, com o tempo você vai cultivando aquilo até realmente chegar a esse amor. Então, como que você vai se amar se você não conhece a si mesmo? Né? Então, é um questionamento que fica. Como se amar sem conhecer a nós mesmos? Então, por isso a importância da gente trabalhar o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é fundamental em várias situações da nossa vida. Quando a gente tem conhecimento das nossas fraquezas, das nossas potencialidades, de tudo aquilo que a gente tem de positivo, negativo, a gente consegue lidar com tudo isso de forma muito mais tranquila, de forma muito mais assertiva. A gente conhece os caminhos por onde ir, né? Então as nossas relações, elas começam a melhorar porque você entende mais ou menos como que você está indo, por onde você está seguindo. Então, muito importante trabalhar o autoconhecimento nesse sentido. Não tem como você se amar se você também não se conhece o suficiente. Né? Então, um pilar importantíssimo para realmente desenvolver esse amor próprio é buscar esse autoconhecimento antes de qualquer coisa. E o segundo pilar, que é o quê? Autoestima. Né? Não tem como você ter amor próprio se a sua autoestima é baixa. Não tem como. É muito importante que você tenha uma autoestima elevada. E aí é onde entra essas duas questões, né? Para poder elevar a autoestima, você precisa cultivar o seu amor próprio. Para poder ter amor próprio, você precisa ter uma boa autoestima. Então, assim, as duas estão ligadas. Uma está ligada à outra. Então, mas o que é essa autoestima? Como desenvolver? Bom, a autoestima, ela não é só arrumar o cabelo, não é só arrumar a unha. Isso, na verdade, são práticas de autocuidado que, sim, influenciam para ajudar a elevar a autoestima. Mas não é só isso, porque a autoestima ela está muito mais ligada com aquilo que você entende, percebe, a sua visão de si mesmo, né? Algo muito mais interno. Isso é ter autoestima, é a forma como você se vê, é a forma como você se percebe, entende? Então, você tá ali com os quilinhos a mais, isso e aquilo, mas independente de qualquer coisa, você se ama, você se entende daquela forma, se vê e você se aprecia por ser daquela forma, você respeita a sua história de vida, né? Que fez com que você chegasse onde chegou. Então, tudo isso é ter autoestima. É a forma como você se percebe nesse mundo. Entende? Então, isso é ter autoestima. E para poder ter essa autoestima de forma assim tão clara, que isso não seja um peso,
Nada melhor do que antes você ter se conhecido bem, nada melhor do que você ter exercido essa prática do autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você viaja por todo o caminho que você já trilhou até hoje, consequentemente você também vai respeitar muita coisa da sua história e a sua autoestima também ela vai estar elevada. Você vai também estar contribuindo para que essa autoestima vai se elevando, entendeu? Então, esses são os dois primeiros pilares que são importantes para realmente você entender, cultivar esse amor próprio que há dentro de você. Porque quando você se ama, quando você se respeita, quando você realmente se percebe essa pessoa incrível e maravilhosa que você é, muita coisa pode acontecer, mas você sabe do seu valor, você sabe de quem você é, né? Então, muito importante esses dois pilares. Vamos agora para o terceiro pilar, que também é essencial, que também é fundamental, fantástico, que oi, bem-vindas, vocês estão chegando. O terceiro pilar é autocompaixão. Então, para poder desenvolver um amor próprio, para poder realmente cultivar esse amor, é muito importante que a gente também desenvolva a nossa autocompaixão. Você tem compaixão por você mesma? Um exemplo muito interessante sobre a autocompaixão, né, de como você muitas vezes negligencia essa autocompaixão quando você, por exemplo, né, uma amiga, ela faz algumas coisas assim que não foi legal e aí ela começa a se cobrar, ela começa a se culpar, ela começa a ficar assim muito chateada e se culpando a si mesma. Você chega nessa amiga e você fala, não é assim, calma, as coisas vão melhorar, não se cobra, não se culpa, né? A gente tem essa facilidade de chegar na outra pessoa e ver por outros olhos e fazer aquela pessoa também enxergar. Mas conosco, não é bem assim, né? Quantas vezes a gente passa por situações e aí a gente começa numa sequência de autocobrança, começa a se cobrar, começa a assim, se autodepreciar, né? Porque eu sou burra mesmo, porque eu sou incompetente, porque eu não dou conta mesmo de fazer nada, isso e aquilo. As palavras têm poder, sabia? Pois é. Então, a autocompaixão, ela é importante ser desenvolvida para você realmente, assim, dizer, eu tenho amor próprio por mim mesma. Eu tenho. Porque se a gente tem essa facilidade de falar para o outro, por que a gente não tem por nós mesmos, né? Por que você, naquele momento que você passa por aquela situação, que você está naquela autocobrança, você não para e respira e pensa, eu errei, mas está tudo bem, está tudo certo, não tem problema eu ter errado. Vamos ver quais os passos que eu dei e vamos recomeçar. Com calma, com tranquilidade, sem culpa, sem autocobrança. Porque quando você começa com autocobrança, aí o que acontece? A ansiedade começa também, né? Aí você começa a ficar com aquele pensamento de autocobrança, de autocrítica, e aí o seu corpo começa a responder, né? Começa a ir a tensão, começa a ir formigamento, suor, o coração começa a ficar acelerado, porque os pensamentos estão ali, ó, te culpando, te cobrando. Então, por isso que eu falei, você sabia, né? Eu falei lá no início da live, falei também para as pessoas que estão nos meus grupos, que você sabia que a sua ansiedade, ela pode estar ligada à forma como você se relaciona com você mesma por causa disso. Porque se você não tem uma boa relação com você mesma e fica aí nessa autocobrança, não tem autocompaixão por você mesma, o que acontece? A ansiedade começa a aparecer na sua vida. Então, por isso a importância também de trabalhar esse pilar nesse desenvolvimento desse amor próprio, tá bom? E o outro
pilar também que é fantástico é o pilar do automerecimento, né? Então, quando você entende, passa por todo esse processo de autoconhecimento, de autoestima, autocompaixão, você chega no automerecimento e você sabe que você merece muito, merece muito. E uma coisa que é muito interessante eu trazer aqui para vocês, porque que eu vou frisar nesse automerecimento. Esses últimos dias, eu tenho conversado com várias mulheres, né? Atendi também algumas que estão trazendo muitas questões com relação a estar em relacionamentos, de certa forma, relacionamentos abusivos e ela não consegue lidar com aquilo e entender que ela não precisa passar por aquilo, certo? Então, assim, claro, tem toda aquela questão da dependência emocional, né, de muitos fatores, assim, que trazem a pessoa a ficar naquela situação. Tem muitas questões. Então, é por isso que trabalhar esse processo de amor próprio, trazendo, né, o resgate desses pilares aí e trazendo a questão do automerecimento, a pessoa, quando ela passa por o processo e sabe que a autoestima dela já está elevada, que ela tem compaixão por ela mesma, ela entende que ela não merece qualquer coisa, ela não vai aceitar menos do que aquilo que ela merece. Ela não vai aceitar menos do que aquilo que ela merece, porque ela já entende o poder que tem dentro dela. Ela já sabe que ela é merecedora de muito, de muito, de muito mais. Então, ela não vai se submeter. E engraçado que quando a pessoa ela passa a entender isso, ela começa a se posicionar dessa forma no relacionamento, tudo começa o universo começa a atrair coisas diferentes para aquela situação dela, né? Então, enquanto ela está naquela situação, sendo submetida a receber menos do que aquilo que ela merece, é aquilo que ela vai ter, de fato. É aquilo que ela vai ter. Mas quando ela se coloca na posição de só aceitar aquilo que ela merece, muitas e muitas e muitas situações e muitas coisas boas vão aparecer também para ela, entendeu? Então, oi, bem-vinda Celi, Ana Cláudia, Carla, boa tarde. Então, gente, trabalhar o automerecimento é algo que todos nós precisamos trabalhar, né? Entender o quanto nós somos merecedores, né, de conquistar tudo à nossa volta. Só depende de nós, Mas muitas vezes a gente se coloca numa situação de achar, não, mas isso aqui eu acho que eu não mereço isso não. Merece! Você merece sim. Você é merecedora sim. Tá? Então, não se coloque numa posição de achar que você não merece, porque você, por natureza, você é merecedora sim. Parece até assim um clichê ou até assim uma frase motivacional, mas que é importante trazer essa frase, né? Frases desse tipo, porque as pessoas se esquecem, né? Que você é sim uma mulher maravilhosa, você é sim uma mulher incrível e você não deve se submeter a situações que não estejam dentro daquilo que são seus valores. Mas aí eu te pergunto, você conhece os seus valores? Você tem conhecimento do que é importante para você? Tudo isso a gente desenvolve com muito autoconhecimento, né? Então, não aceitar menos daquilo que você merece. Mas como que você vai saber o que você merece e o que você não merece se você não trabalhar o autoconhecimento, não
passar por esse processo de elevar a sua autoestima. Você merece tudo, como eu já falei. Mas às vezes você não acha que não. E quando você passa pelo processo de se conhecer, de ter uma boa autoestima elevada, de se amar, aí você sabe que sim, você merece mesmo. E você começa a atrair isso para sua vida. Entende? E aí, é isso que eu queria vir trazer aqui para vocês hoje. Gratidão pela participação de vocês. Foi tudo, como eu falei, muito em cima da hora, mas eu precisava expor esse sentimento e eu precisava trazer essas questões aqui para vocês. Aí você me pergunta, mas eu consigo trabalhar o autoconhecimento sozinha? Consegue. Consegue. É bem mais desafiador, mas consegue. Como que eu faço para trabalhar? Existem diversas formas, existem diversas maneiras, né? Uma delas é com o processo psicológico, né? O acompanhamento psicológico. Uma das coisas que eu uso muito, que eu acredito, eu indico muito, que é a escrita terapêutica, né? Eu tenho inclusive um caderno de escrita terapêutica que ajuda a desenvolver esse autoconhecimento através da escrita, com atividades que fazem com que você flua melhor com isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Também em grupos, né? Os grupos também, eles trazem esse aprendizado, eles fazem com que você se autoconheça conhecendo o outro também, né? Isso também é importante. Sem contar, gente, que escutar histórias inspiradoras nos inspiram a crescer cada vez mais, tá? Escutar histórias inspiradoras nos inspira a crescer cada vez mais. E, bom, da mesma forma são os outros pilares, né? Autoestima, também, como eu falei, não é só você arrumar o cabelo, não é só você arrumar a unha e tá tudo certo. Não, porque se você depender disso, se você condicionar a sua autoestima a ter um bom emprego ou a ter uma unha arrumada, no dia que você não tiver a unha arrumada ou não tiver um bom emprego, você vai se sentir com a autoestima baixa, né? Então, por isso que é muito importante você entender que a autoestima ela é muito mais ligada ao seu interno, como você se sente internamente, para você não condicionar isso a outras condições externas, porque quando o momento que você estiver para baixo, não tiver essas outras condições externas, você vai sentir a sua autoestima abalada, e aí? Né? Então, o importante é trabalhar como você se vê por dentro, tá bom? Oi, Leide, Suelma, Fábio, Alessandra, bem-vindas. Então é isso, gente. E aí também da mesma forma, né, a autocompaixão, da mesma forma também o automerecimento, tudo tem aí um processo, tá bom? A Carla, ultimamente eu tô com a minha autoestima baixa. Pois é, Carla. As inscrições para o meu grupo terapêutico, eles estão abertas, tá? Vão até semana que vem. Se quiser saber um pouco mais, me chama aqui no direct depois, mas o link também tá na bio, tá bom? Justamente no qual eu vou te ajudar, né, durante 4 semanas a trabalhar aí esses 4 pilares, que é autoconhecimento, a autoestima, a autocompaixão e o automerecimento, tá bom? E o acompanhamento, enfim. Depois, se quiser saber um pouco mais, me chama para eu te explicar. E é isso, gente, por isso mesmo que eu desenvolvi aí todos esses 4 pilares, porque eles são pilares que são importantes e fundamentais para poder realmente você resgatar esse poder, né? Esse poder interno aí, desse amor que está dentro de você mesmo, esse poder que está dentro de você mesmo, tá bom? Então é isso, muito obrigada, desejo uma ótima tarde a todas
que estiveram aqui presentes comigo. Vou deixar esse vídeo aqui no IG para quem não conseguiu assistir do início e também lá no meu canal do YouTube, tá bom? Abraços, tchau, tchau!